Bem-vindo à história do canal para a noite. Aqui, faremos uma pequena viagem ao passado para que você possa adormecer de maneira fácil e lucrativa. Não se esqueça de se inscrever imediatamente, porque, no final da palestra, você estará dormindo rapidamente. Feche os olhos e a história da imagem em ação. Esparta ocupa um lugar especial na história da Grécia Antiga. Ao contrário de outras poleis, a cidade não buscou influência cultural ou expansão comercial. Em vez disso, estabeleceu-se firmemente na memória histórica como uma das polas mais estáveis e incomuns de seu tempo. Agora, vamos falar sobre o passeio. A percepção da linguagem da massa geralmente está ligada à disciplina, educação difícil e vontade de sacrificar. Em nossas mentes, vemos uma cena de uma passagem estreita na entrada da cidade de Chi. Na cidade Atenas era um pole com uma lógica diferente, onde a iniciativa e a liberdade de discussão eram importantes. Essa percepção de Esparta se desenvolveu gradualmente. Cresceu de fontes antigas, interpretações científicas e imagens criadas posteriormente no cinema, literatura e propaganda. Hoje, Esparta é vista como uma sociedade em que os interesses do Estado determinaram todo o resto. Pessoas de tenra idade foram incluídas em um sistema claro em que a vida era subordinada a um objetivo comum: preservar um sistema, educação, vida e distribuição estáveis. Tudo foi construído em torno dessa ideia. Esparta é um lugar realmente interessante para pensar por causa da maneira como as pessoas moravam lá. Era uma cidade pequena com muitas cidades dependentes ao seu redor. Eles estavam sempre prontos para se ajudar se precisavam. Eles estavam sempre à procura de quaisquer problemas que pudessem surgir e estavam sempre prontos para agir. Era uma comunidade muito unida e eles estavam sempre preparados para se ajudar. Isso tornou possível que eles permanecessem seguros e estáveis por um longo tempo, mesmo quando as coisas ao seu redor eram instáveis. A força militar de Esparta veio da maneira como sua sociedade foi criada. O exército não era algo separado do resto da comunidade, foi apenas mais uma parte de todo o grupo. Desde o momento em que nascemos, estamos sempre ocupados cuidando de nossos filhos, obtendo uma rotina diária, certificando-se de que temos comida suficiente e um lugar para morar. Tudo foi criado para que sintamos que lutar é apenas algo que devemos fazer, não algo que está fora do comum. Nesta palestra, vamos falar sobre como Esparta surgiu e por que permaneceu o mesmo por tanto tempo. Também veremos por que a experiência de Esparta se desenvolveu na parte sul do Peloponeso, em uma área chamada Laconia. Nos tempos antigos, era um longo vale entre duas cordilheiras, Taigitã, no oeste e Pornono, no leste. O rio Eurote fluiu pelo meio de Laconia. É fascinante como a atividade econômica e a vida política da região surgiram. A cidade foi construída no coração da planície, um pouco longe da costa, o que a tornava um local perfeito para a agricultura. Esse local não estava muito longe da costa, por isso era fácil ficar de olho nas coisas. O espaço do Laócon era bastante limitado por um tempo, mas era perfeito para criar um único centro que pudesse gerenciar toda a planície. A linha Eurotarus foi uma ótima maneira de se conectar aos recursos. A economia sempre foi organizada e simples, e foi isso que tornava a base. O desenvolvimento da cidade era sobre seguir os mesmos princípios úteis. Cresceu organicamente, guiado pela lógica prática. Os edifícios foram construídos perto do chão, quase como se estivessem abraçando o chão. Eles não precisavam usar edifícios centrais como templos, quartéis e locais de encontro. Esses edifícios fizeram seus trabalhos, mas não eram vistosos. A simplicidade foi vista como um sinal de dignidade. O layout da cidade garantiu que tudo estivesse arrumado e arrumado, tanto visual quanto organizacional. As paredes defensivas em torno de Esparta não foram construídas para impressionar ninguém. Eles ficaram longe dos ataques do mar e foram escondidos nas montanhas. A necessidade de fortificação com uma estrutura interna, ordem do exército e coletivo era clara. Quando a cidade estava aberta, mas sob vigilância constante, o sistema não envolveu sigilo. Ele contou com disciplina, geografia e laconia contribuíram para a formação de um modelo fechado e montado. A sociedade foi perdida aqui e, a partir disso, a ordem espartana surgiu. Não foi uma ideia, mas uma reação direta às condições em que a vida continuou. O território de Laconia era habitado muito antes do aparecimento de Esparta, mesmo em a Idade do Bronze. Ao longo do rio Eurotos, havia assentamentos agrícolas associados ao SNM-Min. O povo de montes era seu próprio tipo de especialista. Olhando para os achados arqueológicos, parece que eles foram influenciados pela cultura micênica. Os achaianos, que eram os primeiros falantes da língua, moravam aqui.
Eles controlavam a terra antes da grande migração no final do X-Century AC. Era uma época em que o sistema micênico estava diminuindo em geral. Os movimentos em larga escala das pessoas começaram, e novas tribos com diferentes costumes e arranjos militares foram formados. Mais tarde, essas pessoas foram chamadas de Darians. Eles tinham um modelo diferente de organização. Estava focado em uma unidade de combate fechada, independente longe do palácio. O movimento ocorreu em ondas, e é realmente interessante pensar em como se desenvolveu para a região futura. Darius ocupou o Vale do Euro e começou a construir seus assentamentos aqui. Os antigos centros aquanos deixaram de existir ou foram absorvidos. A população local permaneceu, mas perdeu sua independência. Como resultado, o topo da sociedade era composto por clãs militares alienígenas, e os moradores locais se viram em uma posição subordinada. A formação de Esparta ocorreu em palcos. Segundo fontes antigas, a cidade foi formada a partir de 4 assentamentos: Lim, Miso, Pitano e Canora. Essas aldeias os 2 assentamentos estavam próximos um do outro e localizados ao longo do rio em uma planície fértil. Em algum momento, eles se uniram para se tornar um centro político. Este foi um marco importante. Esparta parou de ser uma coleção de assentamentos e se tornou uma sociedade organizada. Quando os Darians haviam estabelecido uma posição em Laconia, eles controlavam a terra principal ao longo do Eurotasta. Surgiu uma nova sociedade, formada pela origem do povo. As pessoas que receberam o status de cidadãos plenos foram chamados de Urros. O restante dos habitantes, em regra, eram descendentes da população local. Eles eram livres, mas não foram incluídos. O povo começou a participar da política, o que levou à criação de uma hierarquia social. Esse sistema era rigoroso e rígido, com os territórios militares e de controle do SLL em etapas. Cada lote de terra era importante porque deu a seu proprietário o direito de participar da vida da polis. A distribuição da terra significava a participação nas reuniões do conselho e no exército. Aqueles que não possuíam terras permaneceram em segundo plano. A cidade que foi formada como resultado da unificação tinha suas próprias características. Estava em pé de igualdade e uma estrutura dispersa construída sem um plano regular. Ao contrário da Ágora de Atenas e das fortalezas de Tirins em Esparta, não tinha paredes enormes e edifícios públicos monumentais. Depois que os espartanos consolidaram seu poder em Laconia, eles começaram a se expandir para o oeste além da faixa de Taigetos. Havia uma área grande e fértil chamada Messenia além da faixa de Taigetos, que era vantajosa em termos de recursos e posição. A terra de lá deu uma colheita estável, o clima era mais suave e as planícies eram mais largas. Messenia excedeu significativamente a Laconia em seu potencial. Segundo a tradição, a população dessa área foi preservada por Dores. As comunidades associadas ao patrimônio meseniano viviam aqui e tinham sua própria estrutura. A gestão, a economia e a organização militar de Minia não eram uma formalidade. Demorou muita pressão a longo prazo para chegar lá. Na tradição antiga, esse conflito foi chamado de Primeira Guerra de Minsk. A luta durou cerca de 100 anos. Os espartanos lutaram contra a guerra, elevaram a região em partes e consolidados. Mas eles não foram exilados ou destruídos fisicamente. A maioria permaneceu para viver em suas próprias terras, mas perdeu sua independência política. O território foi distribuído entre os cidadãos de Esparta, que se encontraram em uma posição subordinada. Esta se tornou a base para a formação de um status legal especial, mais tarde chamado Ilova, permitiu que essas pessoas continuassem cultivando, além de permitir que elas participem da tomada de decisões e tivessem direitos de desembarcar. A conquista da Messenia mudou o equilíbrio em Esparta, reduzindo o número de cidadãos plenos e adicionando mais subordinados associados a um território específico. Segundo autores antigos, a população dependente era várias vezes maior que o número de cidadãos. A proporção era instável, e os espartanos entenderam isso a partir deste momento. A segurança interna de Esparta era exatamente como importante como sua defesa externa. Eles começaram a construir algumas maneiras realmente ótimas e duradouras de observar, suprimir e controlar as pessoas. A sociedade viu isso apenas parte da ordem. Para ser um bom cidadão, você tinha que fazer parte das reuniões e estar pronto para ajudar na polis. As pessoas sempre tiveram um pouco de medo de perder o controle, o que era totalmente normal. Esparta não estava tentando assumir mais terras, eles só queriam que as coisas fossem calmas. Mas quando eles assumiram novos territórios, sempre houve riscos.
Então, era realmente importante é por isso que todo modelo político já estava evoluindo sob condições de pressão numérica e tensão interna constante. Esparta começou a viver como um exército estacionado no centro do país. Quanto mais recursos havia, mais difícil era necessário construir um sistema para manter as coisas em equilíbrio. A sociedade espartana não foi dividida em ricos e pobres, foi dividida em outros. Essas pessoas eram centrais para os Esparta, ou o que chamavam de cidadãos. Não havia muitos deles, mas eles formaram a espinha dorsal do sistema político. A estrutura militar em Esparta era bastante única. Os partis só poderia se tornar um durante o nascimento. Esse status não foi dado por mérito e não foi decidido pela Assembleia. Foi passado pela linha do pai, de cidadão para filho. Mesmo em Esparta, o número de pessoas que poderiam ser sparti era limitado. Com o tempo, o número diminuiu. Sparti de pleno direito teve uma posição especial. Eles tinham um terreno e o direito a outros agricultores que dependiam principalmente deles. Esses agricultores foram designados para o local e tiveram que trabalhar. Após o clã ao qual foram designados, eles participaram do exército. As reuniões levantam seus filhos e mantêm a ordem. O treinamento militar começou cedo aos 7 anos. Os meninos foram separados de suas famílias e transferidos para o sistema educacional da AGG. A partir desse momento, eles não pertenciam mais à casa. Eles foram ensinados a não falar, mas a ouvir, não reclamar, mas suportar. Tudo foi construído em torno da disciplina, ação coletiva, resiliência sob pressão e esportes. Os esportes eram uma parte importante da ordem geral. Quando o menino se tornou jovem, ele passou no teste. Ele foi então admitido na sociedade masculina. Esse foi o momento em que ele foi recebido na sala de jantar da comunidade, tornando-se um membro valioso do corpo civil. Sem fazer parte desse grupo, os direitos de uma pessoa eram limitados. Enquanto eles ainda podiam morar na cidade, eles não eram mais considerados cidadãos completos. O serviço militar foi uma parte significativa da vida para a maioria dos adultos, com os partis sempre pronta para servir quando necessário. O foco estava no quadro geral, com as políticas sendo a principal preocupação. Tudo mais, incluindo a vida familiar, era visto como parte da cadeia maior que conecta gerações, em vez de apenas um espaço pessoal. A tarefa mais importante era: o sistema estava em vigor para ajudar a todos, a não decepcionar seus camaradas. À medida que o número de atletas diminuiu, ficou claro que nem toda criança poderia passar no processo de seleção, e nem todo jovem poderia lidar com o treinamento. Aqueles que não conseguiram se juntar à refeição comum também abandonaram. No período clássico, o número de cidadãos completos havia caído para vários milhares. Isso criou tensão dentro do sistema. Os cidadãos mantinham o poder, mas seus números estavam diminuindo. Ser um espartano não garantiu riqueza ou outras vantagens. Foi uma coisa realmente especial, mas veio com algumas responsabilidades. Era um status que precisava ser resolvido todos os dias através de suas ações, serviço e fazer parte da comunidade. Não havia como contornar isso. Em Esparta, não poderia ter sua própria liberdade. Ele era o responsável por garantir que as coisas fossem equilibradas em um sistema onde o poder veio da disciplina pessoal e estivesse pronta para assumir a responsabilidade por ordem. Os zelotes eram um grupo de pessoas em Esparta que tinham status diferente de outras formas de escravidão no mundo grego. Eles não pertencem a indivíduos particulares, mas ao Estado. Esse status foi legalmente definido, e eles permaneceram conectados a ele. Os zelotes eram uma parte importante de um sistema de distribuição geral. Eles vieram de Mise, uma grande área que os espartanos conquistaram após longas campanhas militares. Depois que eles assumiram a maior parte da população local, os espartanos receberam os zelotes para permanecer em seus antigos territórios. Os espartanos estavam muito agradecidos pelas famílias, casas e tradições econômicas dos zelotos, e foram felizes. Para incluí-los em sua sociedade como força de trabalho. A economia dos espartanos era baseada no trabalho duro, e os zelotes eram responsáveis pelo cultivo de parcelas terrestres. Eles eram o coração da produção rural, e isso permitiu que os espartanos se concentrassem no serviço. Política e participação em reuniões, agricultura, preparação de alimentos e trabalho sazonal. Tudo isso foi realizado pela população dependente. Eles moravam em comunidades rurais e estavam sob o olhar atento das autoridades. O serviço militar não era uma opção para eles. A responsabilidade deles era trabalhar na terra, seguir as regras e fazer o melhor possível.
Havia muito mais dependentes do que cidadãos completos nos Estados Unidos. Em algumas áreas, havia até 5 dependentes para todos os esportes. Isso criou alguns desafios. Era importante ter um sistema para gerenciar essa população. Vigilância, restrições estritas e mecanismos especiais de influência. Uma das formas de controle foi a CRIPT, que era um grupo de jovens cidadãos que foram ensinados a identificar ameaças em potencial entre os zelotes e depois agir de forma rápida e secreta. Não era um exército no sentido usual, mas um serviço de vigilância interna. Através de tais práticas, poder e lembrado da posição subordinada do extrato dependente. O comportamento dos zelotes foi estritamente regulamentado. Seus movimentos foram monitorados, o acesso a armas era limitado, a participação em feriados religiosos e outras ações públicas foi restrita e, mesmo na vida cotidiana, regras sobre roupas, fala e costumes foram preservadas. Qualquer manifestação de independência foi considerada uma tentativa de ir além da ordem estabelecida. Apesar disso, os zelotes eram um grupo especial de pessoas que fizeram uma grande diferença na vida de outras pessoas. Eles tinham uma vida doméstica pacífica e feliz. Eles começaram as famílias, compartilharam sua língua e tradições e desempenharam um papel importante na comunidade. Eles moravam perto dos cidadãos, trabalhavam na mesma terra e compartilharam seus conhecimentos de uma geração para a seguinte. Sua posição única os tornava muito importantes e sempre no olhar. O modelo espartano não teria sido o mesmo sem eles. O trabalho árduo dos zelotes era essencial para manter as coisas estáveis. Eles eram os batimentos cardíacos da comunidade, certificando-se de que tudo corria bem. Eles eram disciplinados, unidos e sempre prontos para servir. Eles eram o fundamento da economia e a cola que manteve tudo unido. O Spartan Rigor era outra categoria especial de residentes gratuitos em Esparta. Eles foram chamados de PECs. Essas pessoas foram incríveis. Eles mantiveram a independência pessoal, possuíam propriedades, viviam em suas próprias cidades, tinham famílias e podiam administrar seu próprio trabalho. Mas eles permaneceram fora da comunidade política. Eles não participaram de reuniões ou tomaram decisões. Eles não tinham nenhum. Seu papel foi definido por lugar na estrutura, não pela origem. O nome PEX significa literalmente morando por aí. Essas pessoas habitavam áreas fronteiriças e terras remotas que faziam parte da costa ou em áreas montanhosas. Eles estavam envolvidos em artesanato, comércio, construção e podiam possuir oficinas e navios. O Estado. O exército era composto por indivíduos dedicados que lutaram bravamente em infantaria pesada, participaram do serviço de guarnição e guardavam fortalezas. Embora seu dever militar fosse essencial, eles estavam comprometidos em servir ao lado dos cidadãos sem se envolver nas decisões que foram tomadas após a batalha. Eles poderiam ser soldados, mas permaneceram desapegados do poder de seus inimigos, uma estratégia que era crucial para o sucesso de Esparta. Os soldados formaram a base da vida urbana e artesanal, desempenhando um papel vital em vários aspectos, como roupas, metalworking e construção. Eles foram responsáveis por atender a todas as necessidades econômicas e comerciais da polis. Os Portia, por outro lado, focou em artesanato. Enquanto os zelotes se dedicaram às áreas rurais, havia alguns empregos que não eram considerados essenciais. Esses trabalhos eram bastante variados e conectaram Esparta ao mundo exterior. Os armazéns estavam localizados nessas áreas rurais. As pessoas que trabalharam lá falavam um idioma semelhante ao idioma dos cidadãos. Eles também participaram dos mesmos festivais e compartilharam as mesmas crenças. Mas mesmo que eles fizessem parte da comunidade, eles ainda tinham sua própria identidade. O sistema espartano não foi baseado no controle de pessoas. Foi baseado em cada pessoa com um papel específico. Os zelotes foram os que trabalharam e forneceram a terra e as colheitas. Eles foram divididos em grupos diferentes, mas esses grupos não se misturaram. Isso não era porque havia uma regra contra isso, foi por causa da maneira como o sistema foi configurado. Havia uma hierarquia clara, e todos tinham um papel específico a desempenhar. Esparta foi capaz de permanecer forte e constante durante o Lade por causa de suas crenças sobre o longo período. Eles tinham um modo de vida que era seguro e um ritmo agradável e constante. Eles tomaram cuidado para não ficarem muito relaxados, porque sabiam que qualquer mudança em sua estrutura poderia levar à queda. Então, eles fizeram questão de seguir o sistema exatamente para manter tudo forte. Em Esparta, a educação era um grande negócio. Tudo começou imediatamente.
mesmo antes de uma criança dizer sua primeira palavra. Desde o momento em que nasceram, foram vistos como parte da comunidade. Os anciãos se reuniriam e decidiriam se o bebê era digno de fazer parte do grupo. Bem ali no sistema, encontramos as origens de um lugar chamado Apoteme. Era um lugar onde os bebês que eram considerados impróprios foram deixados, como Plutarco nos diz. Ele viveu muito mais tarde do que os eventos que descreve. Embora a arqueologia não tenha revelado provas de assassinato em massa, parece que era mais sobre exclusão simbólica do que despejar. O coração do sistema era que não era algo que acabou de nascer. Foi escolhido pela comunidade, e isso foi realmente importante. Depois disso, a criança ainda fazia parte da família, mas apenas por um tempo. Aos 7, ele foi levado para as escolas do governo. Esse sistema se chamava AGG, e não foi como as escolas que temos hoje. Era um lugar onde as pessoas podiam realmente ser elas mesmas e encontrar seu senso de pertencer. Não era apenas um edifício, mas um modo de vida inteiro que ajudou a moldar o caráter de cada pessoa. Tudo começou com as coisas mais simples, rotinas, hábitos e restrições. Os meninos moravam em grupos, comiam juntos, dormiam lado a lado e seguiam o mesmo ritmo. Não havia necessidade de conhecimento excessivo ou interesses aleatórios. Em vez disso, houve um foco em resistência, atenção e apoio mútuo. Nesse espaço, a paciência e a inclusão se tornaram os pilares. Em vez de promover o desenvolvimento da individualidade, eles cultivavam uma forma que poderia suportar a carga. O discurso da CAA ocupou um lugar especial, e os espartanos desencorajaram gentilmente histórias longas. Em vez disso, eles procuraram retórica brilhante. Os alunos foram ensinados a responder brevemente, formular-se claramente e falar apenas quando necessário. Você sabe, é realmente interessante como surgiu a ideia de concisão. Na verdade, ele tem suas raízes em nome de uma região chamada Laconia. Os gregos antigos entenderam que, quando alguém fala de maneira concisa e precisa, é como se estivesse falando de uma maneira espartana. Mas não é apenas uma qualidade pessoal, é algo que é cultivado através da educação. Quando alguém fala brevemente, é como se eles estivessem agindo com propósito, como se estivessem focados na tarefa em questão e quisessem fazer as coisas. Restrictio Spartana. Eles o formaram desde a infância até a limitação. Rai condiciona a capacidade de falar pouco, o que significa a precisão do pensamento. Nenhum pensamento deveria ser permitido, mas a leitura também foi borrada. Histórias, poemas e leis foram ensinados, mas não se tornaram objetivo. Tudo foi passado por via oral, e o principal era garantir a perseverança. Isso se trata de crescer como pessoa, não apenas coletando informações. Esparta criou um sistema onde todos aprenderam a ficar quietos, ouvir e agir nos momentos certos. À medida que cresciam, os alunos foram colocados dentro dos limites da cidade, enquanto outros foram a áreas fora da cidade. A independência deles foi verificada aqui. Ninguém foi com eles. Eles tinham um cronograma, uma meta e suas tarefas foram rastreadas. A atenção, a capacidade de observar e não perder o controle, foram avaliadas acima da força. A conclusão do AGG aconteceu aos 18 anos. Mas, mesmo depois disso, o status do cidadão não foi suficiente para iniciar total. Era necessário ser aceito na fraternidade masculina de Cisi, onde as refeições comuns foram realizadas, e foi através dessa participação que ele encontrou seu lugar no círculo de iguais. Foi nesse espírito de comunidade que ele se sentiu fortalecido a falar em uma assembleia, participar de uma guerra e decidir o destino da polis. Essa abordagem única dos AHAs, que valorizava regras e hábitos sobre instrução, foi realmente o que fez seu especial. Em vez de se concentrar nas qualidades individuais, o objetivo era nutrir um cidadão que se transformaria em um garoto espartano bem arredondado. A vida nos primeiros anos foi marcada por uma rotina única e estruturada, onde as ações de cada garoto tiveram um impacto direto em todo o grupo. Nos primeiros dias, um novo tipo de vida começou a tomar forma no quartel. As crianças pequenas se reuniram em tendas simples, onde o som de construir um espaço seguro veio de um quarto. Os alunos mais velhos serviram como modelos para os futuros cidadãos de Esparta. Todos os dias começavam com uma ascensão precoce, quando os primeiros raios do sol iluminavam suavemente a sala comum. De manhã, o ritmo foi estabelecido por formação e exercícios físicos rápidos. Todo o movimento estava focado em alcançar a perfeição ao ar livre, nos espaços abertos do acampamento, onde não havia excessos no ambiente. Tudo serviu ao mesmo objetivo: incutir estabilidade e autoconfiança.
O treinamento que moldou o caráter dos jovens espartanos era sobre praticar combate, luta livre e aprender a usar armas e todo o sistema de ida. O crescimento físico e mental das crianças foi um grande foco no campo educacional. Cada refeição estava em uma programação definida e seguia uma norma específica, certificando-se de que as crianças tivessem comida suficiente para permanecerem fortes. Mas sempre havia esse sentimento de não ter o suficiente. Isso os fez querer aprender a controlar sua força e energia e espalhá-la. Ele os ensinou a prestar atenção aos seus sentidos e disse-lhes para se concentrarem em cada tarefa. Com o tempo, as crianças aprenderam a pegar o que aprenderam com seus sentidos e aplicá-lo em suas vidas. O espaço comum do esquadrão promoveu um senso de unidade e união. Os jovens uniram forças para o treinamento, assumiram tarefas domésticas e participaram de formações e exercícios. Os alunos mais velhos lideraram pelo exemplo, mostrando como manter a calma, reagir bem e manter a compostura em qualquer situação. À medida que cresciam, os espartanos foram enviados para o exterior, o que significava que eles tiveram que sair de suas zonas de conforto e enfrentar novos desafios. Eles foram encarregados de tarefas independentes nas áreas rurais, dando-lhes a chance de crescer e desenvolver sua independência. Na área onde viviam a população dependente de Helotes, esse estágio era chamado de cripti. Os rapazes foram a um mundo onde não havia sons ou rostos familiares. Nesse novo ambiente, eles tiveram que confiar em sua disciplina interna para guiá-los. A tarefa deles era observar a vida dos Helotes, avaliar a situação e, se necessário, matar de uma maneira que fosse precisa e imperceptível para manter a ordem. Nesses campos, os jovens trabalharam de forma independente, confiando nas habilidades que haviam desenvolvido anteriormente. Eles se moveram ao longo de estradas rurais, segurando uma faca nas mãos e monitorando cuidadosamente pequenas manifestações de atividade. Eles tiveram que decidir quando o momento da prática de intervenção era apropriado no NM. Ele trabalhou em condições de total independência, e cada uma de suas ações foi determinada não por quando eles retornaram e roteirizaram. Eles avaliaram como o jovem se manteve em paz, como ele escolheu a hora certa para a ação e manteve a calma, e como ele não fez violações nas comunidades onde a vida de Elote continuou. Então, o espartano foi convidado a participar da refeição comum da comunidade adulta, onde se tornou igual a outros cidadãos. O teste final assumiu várias formas, às vezes envolvendo a passagem, e às vezes tarefas de movimento em condições de falta de sono e comida. Em cada caso, a capacidade de manter o controle sobre si mesmo e a capacidade de tomar decisões foi avaliada. Depois de passar por esses julgamentos, o jovem finalmente mostrou que estava pronto para viver. Esses testes foram o fim de um longo processo de educação. De acordo com os princípios rígidos de Esparta, depois de passar todos os testes, o jovem recebeu não apenas terra e armas, mas também o direito de participar da administração da polis. Tornar-se parte integrante de um sistema unificado é um processo bonito. Tudo que começou no desapego através da repetição diária passou na consciência como uma norma inabalável e depois transformou-se na maturidade necessária para a vida em Esparta adulto. O sistema militar e o sistema de infantaria armada de Esparta, bem como todo o treinamento do cidadão espartano, o lugar na falange era uma parte importante da vida na Grécia Antiga. Era uma maneira de as pessoas se unirem e defenderem sua comunidade. Os soldados foram criados juntos, treinando e preparando-se para a batalha como um grupo. Eles usaram armas projetadas para combate próximo, e seus escudos eram redondos e feitos de madeira. Seu design especial, mais forte com bronze, era sobre manter o lutador seguro e proteger o vizinho da esquerda também. Isso permitiu que todos estivessem próximos e trabalhassem juntos sem lacunas. A espera do antebraço foi projetada para ser confortável e confortável, então suas mãos estavam livres para fazer o que precisavam fazer. O capacete feito de bronze foi projetado para cobrir a cabeça quase completamente. Tinha um corte estreito para os olhos para que o lutador pudesse esperar e se concentrar na tarefa em questão. Em vez de olhar para trás, ele confiou na formação do sol. Ele e sua equipe confiaram no outro para apoio e orientação, trabalhando juntos como uma unidade coesa para garantir que tudo corra bem. A couraça de bronze era como um abraço protetor para o peito e as costas. Foi projetado para se encaixar na forma do seu corpo e você o amarraria no lugar com cintos. Griaves eram os guardas da canela que mantiveram suas pernas seguras e somas. Eles estavam firmemente presos, então você não podia se mover facilmente. A lança era sua arma preferida e tinha cerca de 2 metros de comprimento. Eles deveriam ser jogados ao longo de 1 metro e receberam impulsos diretos.
Enquanto trabalhava com as duas mãos, a ponta de bronze penetrou no escudo do inimigo ou destinada a pontos vulneráveis. A segunda extremidade da lança às vezes era reforçada com o tol nani. Serviu como um contrapeso e poderia ser usado como uma arma sobressalente. A espada também foi realmente útil. Foi usado com menos frequência, mas quando era garoto, fez a diferença. Era curto e conveniente para combate próximo quando a formação foi aproximada, e a lança se tornou impraticável. A falange foi construída com base no princípio de uma coluna densa e retangular. Os espartanos alinhavam-se em várias fileiras de profundidade larga, formando uma massa de luta estável. Eles seguravam escudos e lanças, e a traseira fornecia massa. A pressão estava fazendo o melhor possível, e eles sabiam disso. Cada pessoa na formação era importante. Eles sabiam quem estava à direita, que estava cobrindo para trás e que estava contando com eles. Eles estavam se movendo lenta mas seguramente, passo a passo, mantendo distância. Isso criou um sentimento de pressão difícil de suportar. Mas as primas eram diferentes. Eles não precisavam improvisar. Tudo o que aconteceu no campo de batalha havia sido planejado com antecedência durante os exercícios. O exército se moveu sem gritar, sem fazer sinais desnecessários. Eles usaram sinais, voz e ritmo geral para se comunicar. O comandante estava dentro da falange, bem no meio do SGI Música. Seu estilo de liderança não era sobre emitir ordens individuais. Em vez disso, ele se concentrou em manter uma dinâmica de equipe equilibrada, garantindo que todos estivessem na mesma página. Sua abordagem às táticas era simples: mantenha calma, pegue o golpe e depois siga em frente. Ele entendeu a importância de manter seu formulário quando se depara com a pressão. E a vitória não era sobre pular degraus, mas sobre a força e a estabilidade do CL quando foi empurrado para fora e começou a se desintegrar. A batalha passou rapidamente para uma fase não controlada, de modo que a principal atenção foi dada para manter a linha espartana. A vida inteira foi imbuída do espírito de disciplina e unidade que discutimos anteriormente. Foi construído sobre a contribuição de cada cidadão para a causa comum. Os soldados mantiveram as mulheres espartanas eram um grupo incrível. Mesmo ficando em casa, eles apoiaram esse sistema educando novos defensores e gerenciando a economia. O papel deles foi muito além do que poderíamos esperar hoje. Eles tinham liberdade, mas também algumas responsabilidades bastante duras que os diferenciam dos habitantes de outros poleis da época. Agora, vejamos como a educação, os esportes, o direito de possuir propriedades, o papel materno e como outros gregos os perceberam formando a imagem de uma mulher espartana. As mulheres espartanas receberam educação destinada a fortalecer seu corpo e espírito, que as distinguiam dos habitantes de Atenas ou Corinto. As meninas aprenderam alfabetização, música e dança, mas o foco principal era aptidão física. Pensou-se que mães saudáveis davam à luz guerreiros fortes que poderiam segurar uma lança e escudo. O grande Plutarco escreveu que Licurgus, o lendário legislador, criou treinamento para as meninas fortalecerem seus corpos para o parto. Essas aulas tinham um objetivo prático: garantir a força e a saúde dos filhos de Esparta. Esparta correu, lutou, jogou lanças e frequentemente participava de competições com os rapazes. Xenófon escreveu que eles treinaram em túnicos curtos, e esses exercícios os prepararam para a maternidade, fortaleceram sua saúde e endureceram seu caráter. O direito de possuir propriedades lhes deu poder econômico, o que era raro no. As mulheres do mundo grego realmente intensificaram quando os homens estavam em guerra ou morreram. Aristóteles escreveu sobre como, no primeiro século AC, as mulheres haviam assumido cerca de um terço do mundo. Se um espartano não tinha filhos, suas filhas tiveram que manter suas coisas. E mulheres casadas ainda podem tomar decisões sobre sua própria propriedade. E sua importância na sociedade. A mulher em Esparta era como uma mãe dos guerreiros, ensinando-os e orientando-os. Esse papel foi considerado sagrado. Esparta elevou seus filhos para serem defensores do Estado. Seus primeiros anos começaram quando eram apenas bebês pequenos. Segundo Plutarco, que estudou história antiga, ele diz que o veneno foi usado nos primeiros anos dos bebês. Trata-se de uma mãe que, depois de ouvir sobre a morte de seus 5 filhos, disse: "Eu os comprei para Esparta." Argos de Leônidas, em resposta a uma pergunta de um estrangeiro sobre por que Esparta comanda homens, respondeu: "Porque estamos esperando pelos homens." Os escritos de Ptah refletem seu orgulho em contribuir para o poder militar de Esparta.
As mulheres não apenas deram à luz, eles também eram uma parte vital da força de Esparta. Eles também criaram amorosamente seus filhos no espírito do dever, preparando-os para a vida nas fileiras. Os gregos de outros poleis olharam para Esparta de uma maneira estranha e até Ney. Aristóteles criticou Esparta pelo fato de as mulheres morarem lá, vendo-as de forma livre e luxuosa no declínio da polis. Eurípides, em suas tragédias, retratavam Esparta como forte, mas Esparta era um lugar realmente diferente de Atenas. As pessoas que moravam lá tinham uma ideia diferente do que significava ser livre. Eles pensaram que as mulheres deveriam ser capazes de participar da vida pública e falar, mesmo quando outras não estavam. Isso foi por causa da maneira como o Estado foi criado. Atenas tinha uma ideia diferente do que era arte e pensou que as mulheres deveriam estar sob homens. Esparta, por outro lado, tinha uma ideia diferente do que os tornava especiais. Eles pensaram que ser forte e responsável era importante. Eles cozinharam juntos, o que ajudou a prepará-los para o nascimento dos guerreiros. Eles tinham o direito à propriedade, o que lhes deu estabilidade quando os homens não estavam por perto. Seu papel materno tornou a comunidade mais forte. Eles falaram com ousadia e agiram decisivamente. Sua liberdade estava em um mundo de regras, onde os direitos pessoais eram os outros gregos que poderiam ter visto isso como um desafio aos seus próprios costumes, mas para Esparta, foi como um abraço caloroso, uma extensão natural do sistema sobre o qual conversamos anteriormente: unidade, disciplina e uma dedicação compartilhada ao bem maior. Então, as mulheres se tornaram o coração e a alma de um Estado cuja glória existe há séculos. A sociedade espartana que conversamos anteriormente foi construída sobre as contribuições de todos, dos soldados que mantiveram a ideia de unidade e disciplina, para um sistema político que era tão rigoroso quanto a mar, garantindo a estabilidade e a força do Estado. Esparta era famosa não apenas por seus guerreiros e suas mães, mas também pela estrutura única de poder que diferencia de outras cidades gregas. O povo de Éfeso estava muito feliz com seu rei e com a maneira como ele dirigia o país. Isso fez de Esparta um lugar muito estável. Era diferente das outras cidades gregas porque tinha dois reis. Um rei estava encarregado do exército e o outro rei estava encarregado da religião. Juntos, eles mostraram que ter um exército forte e acreditar em Deus poderia ajudar a proteger um país. A adorável noiva de Hércules, Plutarco e o sábio Licurgus eram como duas ervilhas em uma vagem, trabalhando juntas para evitar qualquer forma de tirania. Leônidas I, o corajoso líder do exército, liderou suas tropas em campanhas, liderando a acusação em batalha como Etonia. O segundo rei permaneceu em Esparta, realizando ritos e buscando a orientação dos deuses através do oráculo. Herodotos nos diz que os membros do conselho receberam direitos especiais, incluindo assentos em reuniões importantes, comida extra em festas e uma palavra a dizer em decisões importantes. Mas, embora tivessem esses direitos, eles ainda tinham que seguir as leis e regras estabelecidas por outras autoridades. Essa combinação de poderes diferentes foi uma coisa boa para o Estado, porque fez o governante mais forte, combinando a força do exército com a autoridade espiritual da gerusia. Os ephors e macacos eram os membros mais importantes do governo. A gerusia, ou conselho de anciãos, era um grupo de homens sábios e respeitados. Eles foram eleitos pelo povo para servir para a vida toda, e seu trabalho era ajudar a tomar decisões importantes. A gerusia era composta por 28 homens com mais de 62 reis, por um total de 30 anos. Eles conversaram sobre leis, prepararam propostas e julgaram casos importantes, incluindo crimes contra o Estado. Os anciãos, em sua infinita sabedoria, decidiram que a Éfora deveria ser expulsa ou executada. Essas 5 pessoas incríveis foram eleitas por seus colegas para ficar de olho em quão bem as leis estavam sendo seguidas e para garantir que os reis estivessem indo corretamente. Se um rei bagunçou, Plutarco diz que os ephors poderiam chamá-lo a tribunal, dar uma multa a ele, ou mesmo vaiá-lo para fora do reino. Eles também mantinham as coisas correndo suavemente todos os dias, supervisionando como os jovens foram criados e certificando-se de que todos estavam seguindo as regras e tradições. Este incrível grupo de adultos espartanos, que tinham mais de 30 anos, se reuniam uma vez por mês, tudo em aberto, para garantir que tudo estivesse funcionando bem. Foi compartilhado entre os reis, superintendentes sábios e as pessoas, criando um sistema complexo, mas bem coordenado. Esse sistema de controle, equilíbrio e estabilidade era como uma rede de segurança que impedia a Esparta de ser jogada no caos pelas ações dos reis. Os reis estavam no comando, mas seguiram as leis discutidas pela gerusia.
Apela, 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 a pela, apela, 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 a pela, apela, apela, apela. Apela, 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 pela, 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 pela. O sistema Licurgus-Aristóteles montado era realmente algo especial. Ele combinou monarquia, oligarquia e democracia para criar um sistema que funcionasse bem para Esparta. Os reis eram como o poder de um, a gerusia era como o poder de alguns, e o ala era como o poder do povo. Os ephors eram um grupo gentil e justo que sempre seguia as leis. Eles prometeram governar de maneira justa, o que fez com que todos se sentissem seguros. Por exemplo, no século V AC, os ephors puniram o rei de Poros por falar secretamente com os persas. Isso mostrou que até o rei tinha que seguir as regras. Heródoto fala sobre momentos em que os ephors disseram não à oferta de paz com Atenas. Todo líder tinha que ter cuidado porque a política era de manter a ordem para o exército. O poder dos reis inspirou o exército dos espartanos e seu povo. A gerusia proporcionou sabedoria e continuidade, os ephors forçaram a disciplina, e o macaco deu aos espartanos uma sensação de. Plutarco cita Licurgus dizendo que o Estado é forte quando todas as suas partes trabalham juntas. Essa harmonia permitiu que Esparta sobrevivesse a crises, como guerras com os persas ou revoltas de Elot, mantendo a estabilidade onde outras poleis estavam em colapso. Por exemplo, no século VI AC, quando o rei Clemens, fiz o meu melhor para fortalecer o seu poder. Os russos fizeram a coisa certa restaurando o equilíbrio. Atenas deu poder às pessoas através da votação direta, o que foi realmente emocionante. E em Esparta, as pessoas participaram, mas eram controladas pelos anciãos e pelos foros, o que o fez para que o tirano não pudesse assumir o controle. Os russos e ephors impediram uma pessoa de dominar essa estrutura, que era um B. Ig ajuda. Imagine um belo equilíbrio, onde as pessoas se orgulhavam de sua estrutura e a consideravam um presente dos deuses ou dos curdos. Essas leis tinham ordem protegida por séculos. Assim, o sistema político de Esparta criou um estado de ordem estrita em que dois reis conduziam controle e equilíbrio, garantindo a estabilidade. Essa estrutura refletia o espírito de Esparta, unidade, disciplina e dedicação à causa comum que discutimos anteriormente. No ritmo da ordem estrita, eles serviram ao fortalecimento do Estado com corações cheios de amor. Eles compartilhavam comida simples e nutritiva e moravam em Atis, rejeitando a riqueza. Eles encontraram apoio na fé e seu modo de vida. Trabalho e crenças estavam entrelaçados em um único todo, criando uma comunidade em que o indivíduo recuou antes do bem comum. Os cidadãos do sexo masculino se encontraram com comida, farinha de cevada, vinho, um pouco de queijo ou figos, e às vezes, carne da caçada. O prato principal do espartano era um ensopado saudável de sangue de porco e vinagre, um testemunho de sua frugalidade. Aqui, as conversas fluíram como a corrente suave de um riacho, discutindo os acontecimentos de Esparta, compartilhando piadas e oferecendo orientação aos jovens que pendiam cada palavra. Essas reuniões não eram apenas para manter a paz, eles eram uma expressão genuína da comunidade e uma irmandade profunda. Os espartanos entenderam o poder da unidade e viveram suas vidas de uma maneira que mostrasse o verdadeiro valor da simplicidade e da união.
Eles optaram por evitar os luxos do ouro, preferindo se concentrar nas verdadeiras riquezas da comunidade e da conexão. Eles também usaram dinheiro de ferro. Estas eram barras pesadas feitas no fogo. A lagoa de Esparta sozinha pesava mais de 1 quilograma, e exigia uma pilha inteira de metal para comprar, o que tornava a riqueza inútil. Suas roupas consistiam em mantos vermelhos ásperos. Eles dormiram em camas de juncos. Suas casas foram construídas de barro e madeira, ignoradas com eixos e serras. Esse modo de vida foi lavado. As diferenças entre ricas e pobres, de guerreiro ao rei, foram mínimas. Viver com tanta simplicidade os levou a proteger. O povo espartano era um lote dedicado e espiritual. Eles trabalharam duro e deram grande importância em sua fé nos deuses e respeito por sua história. Os espartanos eram grandes fãs de Apolo, Argos e Artemis, a quem viam como seus protetores. Eles construíram belos templos, como o Santuário de Artemis, onde as pessoas se uniram para adorar, oferecem sacrifícios e agradecem aos deuses por suas bênçãos. Os espartanos também consultaram o oráculo Délfico, que os ajudou a entender os sinais que viram nas entranhas dos animais. Licurgus, o legislador espartano, criou um conjunto de leis que ajudaram a manter Esparta funcionando sem problemas. Ele era profundamente respeitado como mensageiro dos deuses, e suas regras eram consideradas sagradas. Durante festivais como a Inos, as pessoas se reuniram, dançaram e cantaram em uníssono, elogiando os deuses e suas terras. Essas tradições se entrelaçam, e o trabalho foi uma grande parte de suas vidas. Os homens se dedicaram ao serviço militar, e Otachi era muito hábil em treinamento e caminhada. As mulheres cuidaram da casa, criaram crianças e as prepararam para o futuro. Os zelotes eram uma comunidade gentil e trabalhadora de moradores de Messenia. Eles trabalharam nos campos, cultivando cevada e uvas para alimentar os cidadãos. Um guerreiro gentil chegou a entregar uma parte da colheita de Sicite. Os rapazes foram ensinados a sobreviver roubando alimentos dos zelotes, sob a supervisão de seus anciãos, que lhes ensinaram destreza e resiliência. O artesanato permaneceu modesto, com os ferreiros forjando lanças e mulheres tenham pano grosso. Todos viviam sem pompa e circunstância desnecessárias. A vida espartana era única em comparação com outros gregos. Quer se fossem guerreiros no campo de batalha ou agricultores no campo, os espartanos eram conhecidos por seu modo de vida simples e humilde. Eles se cercaram de belos mosaicos, roupas vibrantes e o som de moedas tocando. Enquanto os coríntios construíam portos ricos e os atenienses se cercavam de mosaicos, roupas brilhantes e moedas tocando, os espartanos estavam contentes com paredes de barro, lã e dinheiro de ferro. Eles se concentraram em fortalecer a disciplina e manter a terra. Os espartanos acreditavam que as histórias não estavam vinculadas e as coisas não nos possuíam. Esse princípio promoveu um senso de independência e autoconfiança que foi realmente inspirador. Os espartanos eram um povo resiliente. Eles acreditavam em igualdade e fortaleza, e ensinaram seus filhos a ficar descalços e a comer pouco de tenra idade. Eles fizeram isso para se preparar para os desafios que sabiam que enfrentariam no futuro. Eles tinham profunda fé nos deuses e no Licurgus. Os espartanos se viam como guardiões da ordem que havia sido estabelecida séculos antes. Essa crença os ajudou a sobreviver às batalhas com os persas no século V AC e a manter os zelotes sob controle. Pode parecer duro para nós hoje, mas foi um modo de vida para os espartanos. Os espartanos eram um povo duro, mas justo. Eles eram tão fortes que inspiraram respeito em seus vizinhos. A vida em Esparta era difícil, mas transformou os espartanos em grandes guerreiros. Eles estavam prontos para lutar com suas lanças. Eles ficaram juntos como uma parede para encontrar o inimigo com coragem. A glória esparta nasceu nos campos de batalha, onde mostraram o poder da unidade e da honra. A verdade da batalha se funde com o sopro dos mitos. As guerras greco-persas eram um tempo de grande conflito, mas também reuniram as pessoas. No século V AC, o rei persa Xerxes reuniu um exército enorme para invadir as cidades livres da Grécia. Ele recrutou soldados de várias regiões, incluindo Mídia, Bactia, Índia, Sítia e Egito. Xerxes construiu uma ponte de navios através do Helêspon, e sua frota navegou ao longo da costa, parecendo rebanhos de pássaros de rapina. Eles estavam ameaçando engolir Lada, Esparta e Mão. Em 480 C, o caminho dos persas avançou em direção aos poleis que estavam defendendo a liberdade. A fazenda está situada em um desfiladeiro estreito, um lugar que tem sido um símbolo de coragem e determinação.
O NRC corajosamente segurou o inimigo nesta batalha, mostrando imensa força e determinação. Esta batalha, que durou para sempre, é um testemunho da incrível valor mostrada por Leônidas, o rei da família Giadov, nas Termópilas. Mas por que ele deixou tão pouco, deixando milhares de soldados em Esparta? O poder deles era imenso e sua perda parecia profundamente. Vis era um homem muito gentil. Ele amarrou as mãos de Esparta. Uma campanha completa quebraria o jantar sagrado e a sombra persa. Ele se juntou a cerca de 1000 aliados, Debanzof, Spica e Lora. Eles eram um grupo unido, e cada um deles se juntou a seus filhos para que a linha deles não morresse. 000 em Naxa, cujo trabalho era adiar Xerxes para que Esparta e Grécia pudessem reunir suas forças para revidar. A Batalha das Termópilas começou quando os persas enviaram seus medos de infantaria à batalha. Os espartanos formaram uma falange nos Ravinas, onde a largura era inferior a 20 metros. O PLO fechou em uma parede de bronze, Spears 2 com um eixo de pom para o inimigo. O cobre caiu sob um reio de golpes, seus escudos leves rachando sob a pressão espartana. Xerxes avançou os imortais 10. Os milhares de guerreiros de elite cujos nomes ecoaram pelo império receberam esse nome porque os caídos foram imediatamente substituídos por tropas frescas em armadura de escala com lanças curtas e pontas. Spears quebrou, e os corpos persas foram cortados por espadas em combate próximo. O sangue fluía livremente e os tebanos seguravam os flancos. Suas pintas e escudos reforçaram a parede, e o desfiladeiro se tornou o túmulo de. Centenas de persas e espartanos bravamente mantiveram-se firme. Segundo, os arqueiros qualificados dos arqueiros Icon estavam prontos. Os espartanos levantaram seus escudos como uma tartaruga, refletindo o sol com bronze. O cavalo de Xerxes, o orgulho das estepes, foi tricotado no desfiladeiro. Os cascos deslizaram sobre pedras, Spartan Spears encontrou seu alvo. Os persas se retiraram, deixando pilhas de corpos. A falange grega cantou sua canção de ferro e coragem. Xerxes olhou para a batalha, perdeu a paciência. Seus soldados morreram e Esparta enxameava com calma gelada. A cada passo, cada golpe, o terceiro dia era fatídico. Efialtes, um pastor local, mostrou aos persas um caminho da montanha para a parte traseira dos gregos, traindo elas pela recompensa de Uja, para que eles pudessem viver e travar nas próximas batalhas. Um total de 300 espartanos e 700 fi permaneceram. Spiteca foi banhado com flechas. Os espartanos lutaram ferozmente, quebrando que pegaram lanças, espadas e punhos. Leônidas e seus 300 espartanos defenderam bravamente o rei até o fim. Xerxes levou Termópilas, mas custou a ele milhares de vidas. O campo de batalha estava cheio de mortos, e todos aprendemos uma lição valiosa de resistência. Leônidas e seus espartanos sempre serão lembrados por sua bravura. Mas onde termina a história e o mito começa? A decisão deles de se manter firme nasceu do espírito espartano. No calor da batalha, o SP. Iri de coragem é como uma coroa que brilha intensamente. Mas quando as coisas ficam difíceis e o retiro se torna uma opção, pode parecer uma sombra pendurada na sua cabeça. Imagine isto: eles pegaram Xerxes e usaram esse momento para fortalecer a mão da Grécia. Eles foram capazes de celebrar as vitórias de Solome e Plataia em 480 e 479 AC. Mas é importante lembrar que as histórias dos persas caídos, embora possam estar solitários, são uma prova da bravura daqueles que lutaram. 300 anos antes da batalha final, o oráculo falou da morte do rei, um evento trágico que se desenrolaria em benefício de Esparta. E, como disse o bravo Leônidas, vamos tomar café da manhã aqui e almoçar no inferno. Esses detalhes podem ser ficção, mas refletem a essência dos espartanos. Após a batalha, os gregos ergueram um monumento com a inscrição: Viajante, dizem aos espartanos que estamos aqui fiéis às suas leis. A Batalha das Termópilas permaneceu um símbolo eterno, onde Leônidas e seus guerreiros acenderam o fogo do heroísmo. O poder espartano temperado no cadinho da guerra do Peloponeso levantou. Vamos imaginá-lo subindo para as alturas da Grécia, onde a falange esmagou os inimigos e a frota de Lissander foi esmagada. Mas então, a força acabou e um novo inimigo se levantou para desafiá-los. Vamos recorrer a Utkuzizaca, onde a Batalha de Levra encerrou sua superioridade militar. As crises internas corroeram seu poder e foram deixadas à sombra da história. A Guerra do Peloponeso deixou Esparta como amante da Grécia, mas seu poder os espartanos tinham alguns aliados trêmulos, como Corinto e Tebas.
Esses aliados estavam cansados da opressão espartana e do ouro persa que os ajudou a vencer contra Atenas. Isso dificultou a paz de 387 AC para Esparta. Eles tiveram que dar as cidades da Ásia Menor aos persas. Isso deixou alguns gregos em Esparta infeliz. O número de esparçados, ou cidadãos plenos, que eram soldados, estava diminuindo. Os espartanos também eram muito rigorosos em remover os fracos. Na virada do século AC, saltaram menos de 1000, o que é realmente triste porque eles costumavam ser muito maiores. O exército de Slalom estava fazendo seu melhor, mas Esparta continuou tentando até que Tebas os atingisse realmente com força na Batalha de Leuctra em 371 AC. Estou curioso para saber se você acha que o fim da superioridade militar espartana foi quebrar o jugo deles. Seu exército foi reforçado por uma faixa sagrada de 150 pares de guerreiros de elite. Eles marcharam para a planície da esquerda em Biota, Esparta, sob o comando do rei Cleomenes B. Eu coloquei 12 SS hoplites, dos quais apenas 700 eram espartanos. Suas mantas vermelhas baterem ao vento, lançando piscando ao sol, e a falange se formou na formação usual. Não, superou o inimigo. Ele reforçou a esquerda. O flanco se moveu 5 profundos, em vez dos 8 habituais, e o trouxe. No coração do Spartan Center, o esquadrão sagrado se viu em uma situação desafiadora. Eles estavam cercados pelas forças dos Spartiat, e Konitsa, que estava atacando pela retaguarda, criou algum distúrbio na formação. Isso fez com que Cleimbrod caísse e 400 espartanos foram mortos. O resto dos espartanos fugiu pela primeira vez. A falange espartana caiu e a glória da invencibilidade desapareceu naquele dia. Consequências: Esparta foi bastante afetada em 370 C. Invadiu Laconia, que seus inimigos não fizeram há séculos. Os campos queimaram e os lotes se revoltaram. Messenia, a terra dos escravos que alimentavam Esparta, também enfrentou desafios. A terra e o trabalho foram libertados e os hoplites foram reduzidos para 2000. Os aliados da Liga Laconiana se afastaram de Corinto, e Argos fez as pazes com Tebas, deixando Esparta sozinha. O poder dos tebanos desmoronou como areia ao vento. O conflito interno venceu, mas também por causa das leis de Licurgus. A terra passou para os herdeiros. Mas se não houvesse filhos, os bens foram para filhas ou famílias ricas. No primeiro século AC, 2/5 das terras de Esparta pertenciam a mulheres e muitos homens perdidos. Sua cidadania veio com a responsabilidade de contribuir para o SICIT, mas a elite e os mestres estavam se tornando cada vez mais ricos. Chilo estava derretendo Zelotes e Perei. As classes mais baixas não conseguiram se juntar ao exército, e a severa educação do Aga estava eliminando os fracos. Esparta ficou sem novos lutadores. A sociedade, construída sobre igualdade e disciplina, foi dividida. Os ricos se agarraram à terra, os pobres caíram fora de ordem, e não havia ninguém para detê-los. Todos os anos, a formidável falange estava perdendo força. Esparta não conseguiu se adaptar. No novo mundo, as antigas fundações deram lugar a mudar. Sua força estava em seu consultamento constante com a tradição, mas com o passar do tempo, eles descobriram que, às vezes, mudar as táticas pode levar a resultados diferentes. A Macedônia, sob liderança de Filipe II, subiu ao poder em 340 C. Sua longa falange era tão forte que até superou os espartanos. Os espartanos, temendo essa ameaça, disseram: se eu entrar em Laco, eu destruirei, espartanos. Em resposta, os macedônios simplesmente disseram: se esse desafio foi um exemplo de seu espírito, mas não sua força, Filipe passou por eles, deixando-os isolados. Esparta era uma noz dura de quebrar. Eles se recusaram a trocar as paredes que poderiam ter sido construídas, mas nunca foram. Muitas pessoas estavam se movendo para formar alianças e impérios, mas Esparta estava presa no passado, onde a proeza militar era tudo. Infelizmente, o declínio de Esparta continuou em 362 AC. Embora ele próprio tenha caído em batalha, essa batalha não trouxe de volta grandeza para Esparta. Em vez disso, apenas deixou Esparta mais fraca. O rei macedônio e seus herdeiros governaram a Grécia, e Esparta permaneceu distante. As reformas do rei Agesilaus e Clímen foram abafadas pelas vozes das pessoas ao seu redor. No primeiro século AC, o rei Cleomenes tentou distribuir terras ao povo de Esparta, que aumentou o número de cidadãos. Mas isso não foi suficiente. Em 195 AC, a Aliança Caena derrotou Esparta, tornando um parceiro júnior.
Em 146 AC, Roma terminou seu caminho, transformando o Laconiano em uma província. O declínio de Esparta veio em silêncio. Uma cidade nascida para a guerra não encontrou um lugar no mundo. Suas próprias crises internas minam as fundações e a teimosia diante da mudança. Dover, a queda de Esparta. De quem teme? Ao refletirmos sobre as lições de Esparta, nossa palestra termina. Viajamos de seu esplendor militar ao seu pôr do sol tranquilo, apreciando a sabedoria de seu passado. Obrigado por se juntar a nós nesta aventura educacional. Espero que você tenha gostado dessa exploração na história. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê um pouco e compartilhe-o com seus amigos. Existem muitos tópicos mais fascinantes pela frente. Vejo você de novo, e que o espírito de Esparta sempre o incentive a perseverar e crescer forte.